objetivo desse vídeo é fazer com que você, que tem aquele branco na hora de começar, não fique parado, não perca tempo na hora da execução do texto. Então o objetivo aqui é fazer com que você tenha mais facilidade para começar a escrever. Bom, eu vou tentar elencar aqui 5 estratégias, tá? Lembrando que existem várias outras, então o importante aqui é pegar alguma com a qual você se sinta mais à vontade e fazer. O interessante é você pegar essa estratégia e testar. Se você, por exemplo, se dá muito bem com a alusão histórica, utilize a alusão histórica, mas, por exemplo, se você não sabe nada de história, tente as outras estratégias. E você que já tem facilidade com a escrita, ora tente uma, ora tente outra, porque você vai dinamizando a sua forma de começar. Então, a primeira estratégia com a qual a gente vai trabalhar é a alusão histórica. Eu costumo falar com os meus alunos que eu particularmente gosto muito de alusão histórica, porque na introdução, além de você chamar a atenção do corretor de uma forma muito interessante, de uma forma bem diferenciada, você também já atende a uma exigência que é da prova do Enem, que é acionar outras áreas do conhecimento. Então, fazendo alusão histórica, você está acionando a história. Então, isso é interessante porque nós não começamos de uma forma banal, de uma forma muito simples, e deixamos ainda o corretor motivado a ler o nosso texto, tá? Vamos pegar, por exemplo, o tema da redação do Enem, a primeira aplicação desse ano, que foi sobre a intolerância religiosa. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que de história eu poderia usar para relacionar esse assunto? Eu posso, por exemplo, trabalhar com o Holocausto, posso trabalhar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial. Então, há vários momentos na história em que essa perspectiva da intolerância religiosa ela esteve muito presente. Então, é interessante, por exemplo, trabalhar com esses elementos. Se você não sabe de história, eu costumo dizer também que tem um momento histórico que ele é interessante, porque a partir dele desencadeou-se várias consequências para a nossa sociedade atual, que é a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, mudou-se o pensamento do ser humano em relação à questão social, em relação à questão trabalhista, em relação à questão de gênero. Então, se você não domina tanto a história, dê uma lidinha pelo menos ali na Revolução Industrial, porque a partir dela, o pensamento do ser humano mudou muito. Então, por exemplo, mesmo que você não domine, você pode usar a estratégia de alusão histórica relacionando à Revolução Industrial. Tá? Dei uma pesquisadinha sobre a Revolução Industrial. Então essa seria a primeira estratégia, que é a alusão histórica. Só mais um exemplo. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com o Enem de segunda aplicação, que foi sobre o racismo, caminhos para combater o racismo no Brasil. Se a gente trabalhar com esse tema, por exemplo, o que de história eu poderia motivar em relação ao racismo? Tem vários momentos na história, mas, por exemplo, nós poderíamos falar aqui no Brasil da questão da Lei Áurea, a abolição da escravidão no Brasil. Eu posso falar, por exemplo, sobre movimentos dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Então, há vários momentos históricos que remetem a essa situação. Então, se você domina a história, é um elemento interessante para você começar, tá? Outra estratégia legal que foge um pouco do padrão, do paradigma que a gente normalmente vê aí nos textos, seria a estratégia nominal, que é a estratégia de adjetivação. Bom, o que seria essa estratégia de adjetivação? Imagine que nós tenhamos um tema e aí eu vou tecer alguns adjetivos sobre esse tema. Por exemplo, vamos de novo voltar aí à questão da intolerância religiosa no Brasil. Quais adjetivos eu posso lembrar quando eu penso em intolerância religiosa? Eu vou fatalmente utilizar adjetivos que tenham uma conotação negativa, Por exemplo, vergonhosa, vexatória, enfim. Então, eu posso utilizar esses adjetivos para me referir à questão da intolerância religiosa. Um outro tema bem interessante para a gente trabalhar com a intolerância religiosa, por exemplo, se eu for falar sobre a política educacional brasileira, Eu posso falar, por exemplo, equivocada e pouco racional, ponto. Esses seriam os adjetivos para me referir à política educacional brasileira. Então é interessante a estratégia de adjetivação porque você foge do senso comum
que é teoricamente começar com aquelas frases, né, com o sujeito, predicado, tudo bonitinho, e você trabalha de uma maneira diferenciada. Ou seja, você dá um flash, chama atenção para aquela frase inicial, que é uma frase nominal, e o interessante aqui, você vai chamar atenção de uma forma diferenciada. Então, a segunda estratégia seria a adjetivação, tá? A terceira estratégia com a qual a gente vai trabalhar seria fazer alusão a um romance, a um filme, a uma série. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aí com sistema prisional brasileiro, e aí eu quero, por exemplo, fazer alusão. O que é alusão? Fazer uma referência, né? Então, vou fazer, por exemplo, alusão a algum seriado que trabalha com a questão das penitenciárias. Eu posso falar, por exemplo, sobre Prison Break, eu posso falar sobre aquela série, né? Orange is the New Black. Então, essas referências, por exemplo, podem ser feitas com aquilo que você domina, né? Por exemplo, eu não gosto de literatura clássica, mas eu adoro ler gibi, né? Eu adoro ler história em quadrinho. Então, você pode, por exemplo, relacionar a história em quadrinho. Eu já não gosto de ler nada, eu prefiro assistir a série, né? Eu sou maratonista de série. Então, use a série com a qual você tem afinidade, da qual você gosta. Então, a alusão aqui a romance, série ou ainda a um filme, ela motiva a outra área do conhecimento, assim como a primeira, que é a alusão histórica, e ao mesmo tempo você começa também de forma diferenciada, tá? Chamando a atenção de forma positiva para o seu texto. Então, essa seria a terceira estratégia. Bom, a quarta estratégia com a qual a gente vai trabalhar é a retomada de provérbio ou ditado popular. Então, vamos lembrar uma coisa. Quem nunca ouviu falar que é proibido usar, por exemplo, provérbio ou ditado popular no texto dissertativo, que só pode usar no artigo de opinião? Né? Acho que muita gente já ouviu alguma coisa sobre isso. Gente, não há nenhuma ressalva, nenhuma proibição sobre o uso de provérbio ou ditado popular no texto dissertativo. Inclusive, se você souber utilizar de forma interessante, conta muitos pontos a seu favor no seu texto, tá? Então, por exemplo, se nós formos falar sobre mídia e tecnologia, né? Por exemplo, eu posso utilizar o ditado popular: o pior cego é aquele que não pode ver, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês de uma estratégia que ficou bem legal trabalhando com essa retomada de provérbio. Observe. Corriqueiro adágio que o pior cego é aquele que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia. Desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível. Então, a ideia, se a gente for pensar, por exemplo, a mídia atual, ela está passando por várias mudanças. Então, quando eu falo, por exemplo, o pior cego é aquele que não quer ver, eu retomo esse provérbio, mas de uma forma interessante. Então, retomar o provérbio, se ele for bem feito, fica legal. E eu falei no início o corriqueiro adágio. Olha que palavra legal. Adágio é sinônimo de provérbio. Então, se você não quiser empobrecer a sua linguagem, falando, o provérbio tal, você usa adágio, que é uma palavrinha diferente, que já conta ponto na sua seleção vocabular, tá? E a última estratégia, tá? Que nós vamos elencar 5 aqui, seria a estratégia de citação de forma indireta. Bom, quem nunca ficou aí tentando decorar frase de filósofo para colocar no texto? Nada contra quem decora, quem gosta de usar, tá? Mas suponhamos que você seja igual a mim, que não consegue decorar a frase de filósofo. Vai deixar de usar? Vai deixar de colocar? Não. Você pode citá-los de forma indireta. Por exemplo, se eu não sei se o Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, ou a religião era o mal do povo, enfim, eu não lembro como que ele tratou, como que ele trouxe essa frase, eu posso adaptá-la, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com a estratégia de citação, mas de forma indireta. Por exemplo, se Karl Marx disse que a religião era aquilo que atrapalhava o povo, claro que eu não estou citando de forma literal, eu estou citando de forma indireta. Então, essa é a estratégia. Eu não me lembro exatamente do provérbio, ou melhor, não me lembro exatamente da citação. Então, o que eu vou fazer? Vou citar de forma indireta. Eu vou usar as minhas palavras para reproduzir as palavras daquele autor. E aí eu consigo, por exemplo, reproduzir o discurso dele, mas com as minhas palavras.
Então eu vou utilizar uma paráfrase, né? Quando eu adapto algum discurso, mas com aquilo que eu entendi, com as minhas palavras. Isso cabe para qualquer frase de filósofo. Por exemplo, cabe lá pro Kant, né? O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, por exemplo, o ser humano é produto da sua vivência educacional, alguma coisa nesse sentido. É possível adaptar sempre que você não souber exatamente, né? Tipo, copiar e colar aquilo que o filósofo disse, ok? Bom, então nesse vídeo a gente trabalhou com 5 estratégias para você começar o seu texto. Espero que essas estratégias tenham ajudado e o que eu sugiro para vocês é, quando forem começar um texto, tentem ir diversificando as estratégias. Se em um você colocou histórica, né, alusão histórica, no outro tente trabalhar com adjetivação, ou ainda no outro tente trabalhar com alusão a algum romance, a alguma série, a algum filme, tá? Isso faz ou vai fazer com que você tenha mobilidade na hora de organizar as suas ideias. Então é isso. Se você gostou, né, clica no gostei, se inscreva no nosso canal, convide os amigos para se inscrever e como esse é o último vídeo do ano, um feliz Natal, um feliz ano novo para todos vocês.